Primeiro eu queria falar da parte de solicitações de serviço, tá? O que acontece? Para você trabalhar com as OS corretivas no Fractal, você tem dois caminhos, né? O primeiro é você gerar uma OS corretiva proveniente de um chamado, tá? Então, deu um problema no ar-condicionado da sala do gerente, tá? E o gerente vai lá e abre um chamado para você. E aí você pega esse chamado, programa, planeja, transforma em tarefa e depois você transforma numa ordem de serviço. E tem como também você gerar, a segunda opção é você gerar uma ordem de serviço por conta própria. Você vai clicar e gerar uma ordem de serviço. Então, você não tem um chamado, não tem nenhuma solicitação, tá? Às vezes a equipe de manutenção passou no local e verificou que tinha um vazamento, e precisou emitir uma ordem de serviço. Esse é um ponto que eu sempre abordo nas consultorias, tá? Porque você pode, depende da definição, como que a sua empresa trabalha. Às vezes o camarada passou, viu algo vazando, ele mesmo abre uma OS. Ou então, ele pode avisar o dono, o cliente, o dono daquele ativo, e avisar, ó, tá vazando, abre um chamado para a equipe de manutenção responder. A vantagem de você sempre criar chamado para as corretivas é que isso vai entrando para o relatório. Tá? Então, quando você for emitir um relatório de quantas OS criadas, quantas atendidas, quantas foram canceladas, quem foi que abriu mais OS, quais são os usuários que estão abrindo OS. Então, tudo isso você vai ter. Então, essa é a vantagem. Se você trabalhar por telefone, por e-mail, quando chegar no final do mês ou no final do ano, você não vai conseguir emitir um relatório de quantidade e qualificação do atendimento aos chamados. Então, é muito importante que vocês utilizem o módulo de solicitação de serviço, tá bom? E aí depois eu vou falar do módulo de tarefa, trabalhando com preventiva, com plano de manutenção, como que você administra, planeja e programa um serviço dentro do Fractal. Tudo isso eu quero trabalhar aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar, eu vou novamente ver aqui no canto superior esquerdo. Eu vou abrir aqui o módulo de pedidos. Eu falei isso aqui no primeiro dia, mas só para lembrar vocês, na versão anterior, no Fractal Access Cloud, esse módulo aqui ele era separado, ele tinha um módulo de solicitação de serviço e o módulo de solicitação de materiais. Quando eu abri a solicitação de serviço, aí ele tinha duas abas, né, que era administrar ou minhas solicitações. Isso mudou um pouquinho, nós unificamos os dois em um só, né? Na verdade, só para nível de organização da árvore, né? Cada um continua sendo um módulo, uma função separada. Mas hoje nós temos o módulo de pedidos, onde concentra a solicitação de serviço e de materiais. Então, para eu abrir um chamado, eu vou clicar aqui em solicitação de serviço. Ok. E o que eu vou fazer? Eu vou abrir um chamado. Então, eu venho aqui no canto inferior direito. Vou clicar aqui em mais, adicionar. E vou criar. O criado por, ele já vem carregado com o meu nome, né? Carlos Magno. Eu vou vir aqui em descrição e vou criar, vou dizer o seguinte, eu vou criar um chamado com ar-condicionado, que eu já criei aqui o ativo. Então, eu vou dizer que ar-condicionado parou de gelar. Ok. O ativo, eu vou clicar, ele vai ler todos os meus ativos. Eu poderia vir aqui pesquisar, ó, SPL-01, que é o código do meu ativo. Já achou, tá? Quando eu criei o ar-condicionado, eu utilizei um padrão de código, ARC de ar-condicionado, traço SPL de split, traço 01. Então, quando eu pesquisar pelo código, eu acho. Se eu pesquisar também pelo nome, pela descrição, eu também acharia. Só que ele vai ter muito mais se bem que ele só tem um ar-condicionado. Então, eu já achei também, tá bom? No aplicativo, só abrir um parênteses aqui bem rápido para vocês. Se você entrar hoje na loja de aplicativo do Fractal, Fractal One vai ter dois aplicativos, perdão. Tanto na loja da Apple, da Apple Store, quanto da Play Store. Vai ter dois aplicativos. O Fractal, né? E o aplicativo que nós já utilizamos da Fractal. Se você navegar um pouquinho mais para baixo, você vai ver o Fractal One. Então, eu te aconselho a baixar o aplicativo do Fractal One. Ele é idêntico a nossa plataforma aqui no computador. Então, eu não vou precisar nem espelhar minha tela e dar um tremendo aplicativo, porque ele é idêntico, ele é a mesma coisa. Isso é um avanço que nós temos agora. Antes não, era bem diferente, né? Agora ele é idêntico. Inclusive,
abrindo um chamado pelo celular, ele é muito mais rápido, porque você pode ler um QR Code, tá? Você pega, imprime o QR Code no equipamento, cola nesse equipamento. Ao invés de fazer isso que eu estou fazendo aqui, de pesquisar o ativo, você pode clicar em abrir chamado, ler o QR Code, ou clicar em ler QR Code direto. Você vai ler o QR Code ali, ele já vai abrir a tela, já vai carregar o ativo e você só vai informar o problema que ocorreu, então é bem mais rápido. Mas, de qualquer forma, abrir um chamado no Fractal é muito fácil, tá? Vai demorar uns minutinhos a mais aqui, porque eu preciso explicar detalhadamente para vocês. Mas, cara, em questão de 10 segundos, vocês conseguem abrir um chamado no Fractal. Beleza, encontrei o meu ativo aqui, selecionei. Posso pôr algum comentário após a queda de energia. O ar não está ligando mais. Isso daqui pode ajudar, né? Quem vai atender o serviço, porque ele sabendo que depois de uma queda de luz não voltou a funcionar, ele pode dar uma olhada no disjuntor, ele pode dar uma olhada no capacitor, no fusível e por aí vai. Então, é legal treinar quando vocês implantarem esse módulo na empresa que vocês trabalham. É interessante buscar capacitar a equipe, os clientes, né, seja um cliente interno ou externo. É interessante buscar capacitá-los, né, para preencher o máximo de campo possível, porque isso vai ajudar a equipe de execução. Bem, pessoal, só esses campos aqui já é suficiente. Na verdade, os únicos campos obrigatórios para se abrir um chamado é o campo de descrição e o campo de ativo. Mesmo assim, o ativo ainda é configurável. Nós falamos isso no primeiro dia. Eu sempre configuro para ser obrigatório, porque eu acho que é o mínimo que um cliente pode fazer, é dizer aonde é que está o problema, qual é o ativo que ele quer solicitar uma correção. Então, esses dois campos, descrição e ativos, eles são obrigatórios. Os outros campos não, os outros campos são adicionais, são campos que podem auxiliar o técnico executante ou para você emitir relatórios futuros. Então, isso daqui eu já poderia salvar, tá? Mas eu vou clicar aqui em informação avançada. Então, ele vai abrir mais alguns campos aqui, tá bom? Aqui, ó, é a data do incidente. Então, como eu estou abrindo chamada agora, ele já pegou esse horário. Mas se esse ativo tivesse tido um incidente às 12 horas, você poderia preencher aqui. Estou abrindo chamada agora, mas o incidente foi às 12, só para nível de informação. Aqui já veio com o meu nome requerido. Se precisar fornecer alguma referência, eu posso preencher. Aqui eu posso clicar, habilitar o meu GPS, já vai pegar meu endereço, ó, tá? Aqui embaixo, você consegue apontar um grupo, né? Qual grupo desse chamado? É para predial, é industrial, é mecânica, elétrica, hidráulica e pneumática, civil, refrigeração, enfim. Esses dois campos aqui, eu criei lá no módulo de catálogos, tá? Nós falamos também no primeiro dia. Quando você entra em configuração, você vem ali no módulo de catálogos, né? Configuração, aí você vai abrir catálogos e lá você vai configurar os campos, inclusive o campo dos chamados. A vantagem de você utilizar o campo de grupo, classificação 1 e 2, é que utilizando esses campos, você te facilita para filtrar um chamado, tá? Então, quantos chamados eu tenho para o setor de refrigeração? Então, você consegue filtrar e aí você consegue localizar os chamados de forma mais rápida. Uma outra vantagem também é na hora da emissão do relatório. Então, eu posso filtrar quantos chamados do grupo de refrigeração, predial, elétrica, enfim, quantos chamados de um grupo específico eu tive nos últimos 3 dias, 3 meses ou 3 anos. Mesma coisa para classificação 1 e 2. Então, aqui no grupo eu vou dizer que é predial, que é um ar-condicionado. Classificação 1, equipamento parou, equipamento funcionando. Vou dizer que o equipamento parou. Tá. Fui dar uma olhada aqui, porque teve um cliente que eu implantei justamente assim. E acho que eu acabei utilizando aqui como exemplo também, quando eu configurei esse banco de dados. Classificação 2. Ó, se parou a produção ou não parou a produção, tá? Então, eu vou dizer que esse equipamento ele parou a produção. Lembrando, pessoal, que esses campos aqui não vão desencadear uma outra ação, ou nada disso, tá? É um campo informativo. Então, é como se fosse uma tag que você está criando para esse chamado. Então, depois você pode filtrar por essa tag, né? Filtrar, emitir um relatório, por aí vai. E vou salvar. Ok, vou retornar aqui. Já criei o chamado, ó. Tá aqui.
ar-condicionado parou de gelar, é o chamado de número 24, tá bom? Ok. Beleza, criei o chamado. Se eu quiser acessar o chamado, eu posso visualizar algumas informações, como, por exemplo, o anexo. Acabou que eu não anexei nada, né? Não anexei nenhuma imagem, esqueci de apresentar para vocês. Vocês já podem aqui, ó, apontar uma imagem do problema. Às vezes está com vazamento, o técnico já pode tirar uma foto lá do problema e armazenar aqui. Eu vou botar uma foto qualquer aqui de uma bomba. Então, ele já pode tirar foto do problema lá, do sinistro, o que houver acontecido, e ele já pode anexar aqui, tá bom? Vou salvar. Ok. Tá? E aqui você pode anexar outros documentos. É porque aqui você vai tirar foto do chamado, do problema, do ativo, né? Aqui você pode anexar também outras documentações ao chamado, tá? Só clicar aqui no botão de adicionar, ele vai abrir o campo e você adiciona. Aqui é o status de solicitação de serviço. Nesse momento, essa solicitação de serviço aqui, ela está com status de aberto, tá vendo aqui, ó? Aberto, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Eu acho basicamente é isso. Eu vou retornar aqui em status, tá? Eu vou mostrar para vocês. O chamado ele pode seguir dois caminhos, né? Você pode vir aqui no chamado, clicar nesse botão aqui de tarefa e já converter numa tarefa ou numa ordem de serviço, ou você pode dar um primeiro atendimento, tá? Um primeiro feedback para o teu cliente, como, por exemplo, não sei, estou esperando, aguardando a chegada do material. Tá? Então, assim que o material chegar, vamos estar executando. Data prevista para dia 25 de abril. Então, você pode alterar o status, dar um primeiro atendimento. Ou você pode, de fato, atender esse chamado clicando aqui. Eu vou mostrar os dois. Eu queria mostrar primeiro como que você pode fazer para dar um primeiro atendimento. Que aí você pode mudar o status desse chamado. Tá bom? Então, quando eu clico aqui, ó, no olhinho ou não, aqui, perdão, quando eu clico no olho aqui, no olhinho aqui da visualização, eu vou abrir o chamado, tá? Eu clico no chamado, desculpa, eu vou abrir o ativo que está dentro do chamado, perdão. Então, vamos lá, como que eu faço para mudar o status? Esse chamado está em status aberto. Então, eu posso entrar nesse chamado, tá? Eu venho aqui no canto superior direito, vou clicar em mudar status. Ok. E eu posso alterar o status. Então, ele tem cancelado, em processo, rejeitado e resolvido sem OS. Vamos imaginar que o teu cliente abriu um chamado, mas ele abriu um chamado para o ativo errado. É uma pergunta que o pessoal sempre faz. Magno, eu abri um chamado e o chamado, eu recebi um chamado aqui, só que o chamado apontaram o ativo errado. Eu posso mudar o ativo do chamado? Você não consegue mudar o ativo que está no chamado, tá? Mas você não consegue mudar o chamado do cliente, até porque não teria muito sentido, né? Você alterar as informações que o cliente criou. Eu tenho duas respostas. A primeira, você consegue, quando você for converter em tarefa, você consegue mudar o ativo que você vai abrir a OS. Ok, tá? Então, era a bomba, era o ar-condicionado, você percebeu que está errado, você troca e você abre uma ordem de serviço para a bomba. Só que o ativo, ele vai continuar, o chamado, ele vai continuar com o ativo ar-condicionado. Então, eu particularmente, apesar de ser uma possibilidade, eu não gosto. Eu gosto de trabalhar da seguinte forma. O cliente abriu um chamado e apresentou o ativo errado, o que eu faço? Eu ou cancelo o chamado ou rejeito o chamado. Tá? Então, eu vou rejeitar o chamado. Qual é o motivo? Estamos rejeitando o chamado, pois o ativo informado está incorreto. Favor, criar um novo chamado informando o ativo correto para atendimento. Eu prefiro rejeitar o chamado. Eu não gosto muito de dar sequência a um trabalho. Se na abertura o cliente forneceu o dado errado, na hora que você fizer uma pesquisa ou algo, você pode perder um histórico, né? Então, assim, lógico, Magno, é urgente, a gente sabe qual é o ativo. Quando você for criar a tua OS, você troca o ativo, atende o serviço. Ok. Mas eu, particularmente, não gosto muito. Mas eu preciso que vocês saibam que existe
as duas possibilidades, tá bom? Então, aqui eu poderia salvar. Então, esse chamado, e agora ele já mudou para rejeitado, tá? Salvei aqui. Quando eu retornar para cá, o status dele é rejeitado, tá vendo? Ele não tá mais como aberto. Perceba também que o botão de programar a tarefa não tá mais aqui. Porque como você rejeitou o chamado, não tem como você pegar esse chamado e converter esse chamado em uma ordem de serviço para você tratar, tá bom? Então ele já deu por finalizado. Tem outros status, né, como resolvido sem OS, tá? Então, deixa eu criar um outro chamado aqui de novo, porque esse chamado agora eu vou usar como exemplo para a gente poder seguir na tratativa. O outro eu cancelei. Ar-condicionado parou de funcionar. Após queda de energia, parou de funcionar. Ok. Vou colocar uma foto aqui. Vou apontar o ativo. Mais uma vez o meu ar-condicionado. Ok. Informações avançadas, vou colocar novamente lá os grupos. Ok. Salvei, é bem rápido criar um chamado, né? Como eu havia falado para vocês. Algum dado aqui que eu coloquei errado. Não, beleza, criou o chamado, tá aqui. Então, como eu falei, o primeiro você pode rejeitar. Você pode também, vamos imaginar que você vai realizar a corretiva, só que você sabe que é um disjuntor, algo do tipo, e você precisa comprar um produto, e aí vai demorar para atender, para executar esse serviço e corrigir esse problema no ar-condicionado. Então, para o cliente não ficar visualizando aqui o chamado e ver que não teve nenhum atendimento, que ele está aberto, você pode dar um primeiro atendimento, que é parecido com o procedimento que eu fiz para cancelado. Vou mudar o status dele, só que agora eu coloco em processo e coloco aqui, ó, recebemos seu chamado e estamos programando, planejando a execução. Vou dar aqui. Data prévia para atendimento, ou prazo, enfim, sei lá, 20 de abril. Ok, está dando pelo menos está dando um feedback. Você ainda não vai poder atender, né? Mas você está dando para o teu cliente, pelo menos está atualizando, né, o status de processo, tá bom? Ver aqui porque que ele não foi. Só um segundinho aqui, pessoal. Ah, tá. Foi. Mudar status.
Ah, agora foi. Beleza. Então, aqui eu alterei o status para em processo, tá vendo? Então, eu dei um primeiro atendimento. Opa, esqueci de salvar aqui. Aqui. Ok, então ele está em processo, tá vendo? Ele não está mais aberto. Então, se o teu cliente, ele já vai ver que você atualizou para em processo. Ele pode entrar aqui, né, e ver o status, e aqui estaria o motivo, né? Ó, tá vendo? Todo o status desse serviço estaria aqui, ó. Ó. E aí ele pode acompanhar, tá bom? Ele pode acompanhar o que está acontecendo. Ó. Ele tinha salvo a primeira vez lá, já tinha salvo e tal. Eu devo ter esquecido de salvar ali. Então, beleza. Então ele consegue acompanhar todo o histórico, tá bom? Ok, eu ainda não realizei, Magno. Eu dei um primeiro atendimento. Só que agora, beleza, eu tenho o material, eu tenho a pessoa, eu tenho o funcionário, né, para executar o serviço. Agora eu preciso converter, pegar esse chamado e convertê-lo em uma tarefa ou em uma ordem de serviço. Como que eu faço? É simples, você vai clicar aqui no botão de programar a tarefa, e agora o que, que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse chamado, estou convertendo ele em uma tarefa ou uma ordem de serviço. Eu já vou ensinar, eu já vou apresentar um pouquinho para vocês essa diferença, né, de tarefa para ordem de serviço, tá? Então vamos lá. Aqui é a informação do ativo, né? A data e o horário do incidente. Quem foi que abriu o chamado? Foi eu, né? Vou clicar aqui em próximo. E aqui ele vai ter a tarefa. Por padrão, pessoal, o Fratal ele já vai carregar o título do chamado. Ele vai já pegar o título do chamado e colocar como descrição da tarefa. Por padrão, o que, que eu gosto de fazer? Eu copio, tá? Na verdade, eu recorto o título da tarefa que ele herdou do chamado, eu coloco como observação, e aqui eu organizo um pouco melhor, tá? Corretiva, ar-condicionado, tá? Corretiva, ar-condicionado. Então fica melhor, né? Aqui, ó, ar-condicionado parou de funcionar. Você pode também abrir um parênteses, pegar essa informação e colocar aqui, tá? Você pode montar como que vai ser o título da tua OS, né? Porque isso daqui vai servir para você depois também fazer uma pesquisa e etc. Por mais que nós tenhamos aqui embaixo o tipo de tarefa, eu gosto de pôr o título aqui, porque também fica mais prático, né? Mais rápido para você visualizar. Bem, o campo tipo de tarefa é onde você vai dizer se ela é preventiva, corretiva, preditiva, inspeção e por aí vai. Vou dizer que é uma corretiva. Tá. Magno, eu tenho aqui, ó, corretiva programada e corretiva emergencial. Aqui em tipo de tarefa eu crio os dois? Ó, isso é muito comum, tá? Esse tipo de pergunta. Você pode criar, mas eu prefiro trabalhar um pouco diferente. No tipo de tarefa, eu utilizo corretiva. Na classificação 1, aí sim, eu digo se ela é emergencial, se ela é programada, e por aí vai, tá? Por quê? É justamente aquilo que eu já apresentei para vocês. Se eu colocar o nome todo em tipo de tarefa e diversificar muitas corretivas, quando eu quiser emitir um relatório de todas as corretivas de uma forma geral, eu não vou conseguir, tá? Eu vou perder relatório. Então, se eu coloco aqui corretiva emergencial, aqui em tipo, né? Corretiva emergencial, corretiva planejada, eu vou ter que selecionar um dos dois. E na hora de emitir relatório é a mesma coisa. Então, eu vou perder muito. Eu gosto de trabalhar assim, porque a hora que eu quiser emitir um relatório de corretiva, eu filtro por corretiva. Ok, mas eu quero visualizar apenas a emergencial. Deixa eu ver se eu já tenho algo criado nesse sentido aqui. Não tem. Vou criar então, ó. Emergencial.
Tá vendo? Se você não tiver no catálogo pronto, você vai ter que ficar criando na hora. Por isso que é a importância daquilo que nós falamos lá no primeiro dia, de você criar os catálogos, né? E na classificação 2, eu gosto de trabalhar com a modalidade da atividade. Então, por exemplo, vou criar aqui, ó, elétrica. Mais uma vez, ó, se eu tivesse criado no catálogo, não precisaria estar criando agora. Elétrica, mecânica, refrigeração. Ok. Então, vou utilizar aqui a refrigeração. Então, ele é uma corretiva emergencial. A modalidade de serviço é refrigeração, tá bom? Criticidade, mais uma vez, a Fratal trabalha de 1 a 5, né, desde muito baixo a muito alto. Você pode utilizar isso aqui quando você tiver uma quantidade de tarefas OS para realizar, você precisar se organizar, ver quais são as de maiores prioridades, você pode utilizar esse filtro para encontrar aquelas OS que são mais urgentes, né? Vou dizer que é uma prioridade média. Duração estimada, vou botar aqui 2 horas. Lembrando que a duração estimada, tá? Aqui tem uma novidade já do Fractal One, tá vendo? Ele já vai vir com o número da minha solicitação de serviço, tá bom? E aqui ele pergunta, né, se essa tarefa já foi realizada. Caso era uma emergência, Magna, era uma OS, cara, corretivo emergencial, não deu tempo não dava tempo de abrir uma OS, a gente precisava sanar o problema logo, os técnicos já correram lá para resolver. Beleza, agora eu voltei, né? Agora eu voltei para o Fractal e eu quero criar essa OS retroativa. Eu já realizei o serviço, eu quero criar ela para historiar, para criar, para poder criar um histórico, né, dos serviços nesse ativo. Então você pode dizer que essa tarefa já foi realizada e você pode enviar ela direto para finalizada, tá bom? Você preenche todos os dados, é bem simples, quem foi que executou, o horário de início e fim, e salva, tá bom? É bem simples. Nesse caso aqui, a nossa tarefa ela ainda não foi realizada, tá? Eu peguei um chamado e estou convertendo em uma tarefa. Bem, nesse campo aqui, ó, você seleciona se ele é uma tarefa ou se ele vai ser uma OS direta. Se eu clicar em tarefa, eu consigo programar qual é o dia que eu vou executar. Se eu clicar em OS, eu só aponto o responsável. Qual é a diferença, pessoal? É muito comum nos sistemas, principalmente quem já trabalhou com o SAP, por exemplo, o SAP ele trabalha com nota, né? Depois você pega essa nota e transforma numa OM, uma ordem de manutenção. O Fractal ele trabalha com mais uma etapa que faz a interseção entre o chamado e entre a execução, que é a OS. Então, o Fractal entende que a OS, você não cria a OS e depois começa a planejar e programar o serviço. Você faz isso na tarefa. Então, a tarefa eu consigo programar e planejar. A OS não. Planejei, programei, tenho material, tenho equipe para realizar? Tudo ok? Sim. Posso executar? Pode. Aí sim eu transformo numa ordem de serviço, tá bom? Então, eu queria deixar essa dica para vocês também. Você só vai pegar o chamado e converter direto em OS se você for realizar agora. Vai realizar agora? Vai. Ok. Então, você já pode, se quiser, transformar direto em OS. Vai entrar na programação de hoje? Não. Então, não cria OS. Ah, mas eu vou fazer amanhã de manhã. Cara, não importa. Cria a tarefa, coloca a data da tarefa para amanhã de manhã, não tem problema. Chegou amanhã de manhã, pega a tarefa, tá tudo ok para fazer, converte ela na ordem de serviço. Então, você tem essas 3 etapas no serviço da Fractal: chamado, tarefa e OS, tá bom? Chamado é o teu cliente, interno ou externo. Alguém vai receber esse chamado, a equipe de manutenção vai receber o chamado, tá? Vai pegar esse chamado e converter numa tarefa, vai planejar, programar, vai transformar numa OS, vai entregar para o executante vai executar, vai dar baixa no sistema, vai para verificação. Então, assim, nesse processo, desde a abertura do chamado até a execução de um serviço, você pode aí até envolver 4 pessoas, 4 níveis de usuário diferentes. Ou então, você pode ter 2. Quem abriu o chamado, quem recebeu, transformou em OS e executou. Depende do tamanho da tua equipe. Tem equipe que tem planejador de manutenção, programador de manutenção. Então, fica muito mais prático trabalhar. Mas, se a tua equipe é uma equipe mais enxuta,
teu cliente abriu o chamado, você mesmo recebe, planeja programa e executa. Então, aqui, basicamente é isso, tá? A diferença de OS para tarefa. Então, a OS eu só crio quando eu realmente estiver pronto para executar. Tá tudo ok, tudo certo, não tenho dúvida, tenho material, tenho pessoa, tenho serviço? Tenho. Então, eu transformo em OS. Como eu ainda vou programar, eu quero trabalhar com vocês aqui ainda, eu vou transformar em tarefa, tá? Porque eu não sei se eu vou fazer hoje. Eu vou colocar aqui, ó. Não, Magno, eu vou fazer amanhã, tá? Vou programar esse serviço para amanhã, dia 15. Ok. Vou pôr o horário aqui, vou programar para amanhã, às 10 horas da manhã. Ok. Vou clicar em próximo. E aqui ele vai entrar na etapa de subtarefa, né? Onde você pode montar as suas subtarefas, né? Com tipo de subtarefa do tipo texto, do tipo verificação, do tipo GPS, do tipo número, do tipo medidores, né? Então você pode montar um layout. Um checklist, perdão. Então você pode montar um checklist todo detalhado. Verifique isso, analise aquilo, realize um teste naquilo outro, verifique a pressão, verifique a temperatura, o ativo está aprovado, sim ou não? Então, você pode montar um checklist. O que acontece? Como isso daqui é uma tarefa corretiva, por padrão, tá? O Fratal ele sempre vai trazer de forma automática um campo do tipo texto com o título do procedimento. Então, toda corretiva precisa ter pelo menos um campo texto. Então, como é uma corretiva e o Fratal você não tem um plano de manutenção para ela, então o Fratal automaticamente ele já lança uma subtarefa do tipo texto, tá? Então, que está aqui como procedimento. Porque aí, ao final da OS, vai abrir um espaço, um campo, e aí você pode escrever lá tudo que foi feito, tá bom? Ok, subtarefa tá ok, vou deixar só essa. E a última etapa é a etapa de recurso. O que são recursos dentro do Fractal? Você tem recurso humano, material, tá? Do almoxarifado, peças e por aí vai. E você tem também serviços terceirizados, tá bom? Então, são esses três tipos de recurso: recurso humano, material e serviço. Eu vou adicionar aqui um recurso humano. Vou adicionar um recurso humano aqui, que vai ser um mecânico sênior. Ok. Aqui eu posso pôr o valor da hora dele, tá? Se eu souber. Quando eu cadastrei lá no. Eu falei isso ontem, né? Quando eu falei sobre recurso humano. Quando você cadastra lá a função, você já cadastra a hora. Então, ele já traz o custo da hora aqui, né? Então, vou dizer aqui que ele vai gastar 1 hora. Ó, esse mecânico é valorizado, rapaz. O cara custa $25. E o dólar tá bem caro, né? Então ele custa $25. É porque eu não mudei a configuração para reais ali, só em menu de configuração. Então ele está custando $25 aqui a hora, tá? Então eu vou adicionar. Ok. Pessoal, uma informação importante, existe diferença, eu vou mostrar isso para vocês, entre responsável pela OS e recursos utilizados na OS, tá? Isso daqui que eu estou apontando não é um profissional responsável pela OS, ele é mão de obra, tá bom? Eu já vou mostrar isso para vocês. É muito importante a gente diferenciar isso. O que vai para o cálculo, o que vai para o relatório, não é o responsável da OS, mas é o recurso que trabalhou dentro da OS, tá bom? Ok, concluir. Beleza. Peguei esse chamado e converti numa tarefa. Perceba que o status já mudou. Espera por uma OS. O status espera por uma OS é justamente isso. Ele é uma tarefa e está esperando por uma ordem de serviço. Se eu clicar aqui no status, ó, já está aqui, ó, espera por uma OS. Eu poderia vir como atendente, né, o técnico, e criar mais uma informação aqui. Ó. Estamos planejando e programando para o dia 15. O material já chegou do fornecedor, enfim, tá? Você pode deixar esse comentário aqui. E aí, quando o cliente acessar ou você, então ele vai ter nesse histórico aqui. Isso é uma função do Fratal que eu acho bem legal, principalmente para quem atende muita demanda, né?
Então, beleza. Então, o chamado já foi atendido, ó. Já foi transformado numa tarefa, perdão. Se você perceber, ele não tem mais o símbolozinho de programar a tarefa aqui, ó. Tá vendo? Ok, Magno, transformei em tarefa. Aonde que ela vai parar? Ela vai parar aqui. Vamos aqui no menu do canto superior esquerdo, tarefa, ordens de serviço. Quem já utilizava a versão anterior do Fratal Access Cloud, você vai recordar que existia dois submódulos ali, né? O submódulo de tarefa pendente e o submódulo de OS, né? Nós tiramos o módulo de tarefa pendente de lá, unificamos aqui. Para mim ficou bem melhor, que aí você tem todo o ciclo de vida desse chamado, né? Todo o ciclo de vida desse serviço, tudo numa tela só. Você não precisa tarefa pendente, OS, você não precisa ficar mudando. Então isso foi uma coisa que eu achei bem legal. Então a tarefa que o chamado que a gente converteu em tarefa, ele veio para cá. Tá aqui, ó. Então, a data de programação tá para o dia 15 do 4, hoje é dia 14. Vamos imaginar que a equipe de manutenção terminou as atividades mais cedo. Então, eles são disponíveis para execução. Essa é uma das vantagens, né, de você trabalhar com a tarefa, que você pode alterar a data de execução. Então, ela está programada para o dia 15, tá vendo aqui, ó? Dia 15. Ok. Mas, Magno, sobrou tempo aqui, o pessoal quer adiantar para hoje. Ok. Vou clicar no reloginho aqui e vou reprogramar, tá? Vou adiantar para ser executada hoje. Qual o horário? Agora, às 15. Vou reprogramar para as 15 horas. Então, reprogramei a tarefa. Então, a data dela aqui já mudou para o dia 14. OS, vocês não conseguem fazer isso. Você não consegue mudar a data de execução de uma OS, tá bom? Então, fica aí esse alerta. Aí o reloginho aqui ele já ficou vermelho, tá vendo? Para simbolizar a diferença. Para simbolizar que houve uma alteração de data aqui, tá bom? Beleza, Magno, eu tenho o recurso que eu preciso dessa OS, eu já tenho aqui, tá? Então, eu preciso, para essa tarefa, perdão, eu quero pegar essa tarefa, transformá-la numa ordem de serviço para executar agora, às 15 horas. Como que eu faço para transformar de tarefa para OS? Você vai clicar sobre a tarefa, ó, aí habilitou aqui no canto superior direito, ó, novamente o nosso reloginho. Se você quiser reprogramar mais uma vez, nova OS, para você converter numa ordem de serviço. Ok. Então, agora sim, eu estou pegando a tarefa, tá? E estou adicionando tudo que eu preciso, a pessoa que vai executar, e estou convertendo numa ordem de serviço. Aqui é o responsável, tá vendo? Quem é o responsável pela execução? Eu vou colocar aqui o Gustavo Pires, tá? Ok? Tudo em uma OS só. Aqui, em recurso, o Gustavo, por exemplo, o Gustavo Pires, ele poderia ser o supervisor. E o executante, quem realmente vai trabalhar, entraria aqui, ó. Quem é o mecânico sênior? Mecânico sênior é o Paulo. Ok. Ó, já associei. Perceba que o símbolozinho do recurso estava vermelho, né? Que tinha um recurso pendente ali de adição. E eu já adicionei, então ele já retornou mudou a cor do símbolo, né? De como feito, né? Eu já fiz o que eu precisava fazer. Bem, adicionei o material, o recurso humano, desculpa. Aqui, ó, modo de criação. Existem três tipos, né? Tudo em uma OS, gerar um OS para cada ativo e criar um OS para cada tarefa. Como que você pode trabalhar com isso aqui? Vamos imaginar que você tem que fazer preventiva ou uma limpeza em 3 ar-condicionado, tá? São 3 tarefas diferentes. São 3 preventivas diferentes. Mas, Magno, eu quero pegar as 3 tarefas e criar uma única OS, tá? Eu quero criar uma OS só. O que você poderia fazer? Ao invés de selecionar uma tarefa como eu fiz na tela anterior, você seleciona 3 tarefas. E aí clica em gerar OS. E aí, quando você diz que quer gerar tudo em uma OS só, ele vai pegar as 3 tarefas e gerar uma única OS. Se eu clicar em gerar uma OS para cada ativo, é o que ele vai pegar as 3 tarefas e vai criar 3 OS separadas.
Só que essas 3 OS você está ganhando tempo, né? Você já tá fazendo o preenchimento de uma única vez, com o responsável, material, então você ganha tempo. Ou você pode pegar e criar uma OS para cada tarefa, tá? Então você tem o que você mais vai utilizar é tudo em uma OS, mas é para que fique claro e para que vocês entendam as possibilidades que o Fratal fornece para vocês, tá bom? O tempo de execução aproximado, que eu coloquei lá quando eu criei a tarefa, 2 horas, se eu precisar eu posso mudar. E uma pergunta aqui, ó, ele depende de outro OS? O Fractal, ele trabalha com OS pai, OS filha. Então, você pode, por exemplo, criar uma primeira OS de... É uma dica que eu sempre trabalho durante a etapa de implantação. Tem muitos clientes nossos que utilizam essa modalidade. Alguém abriu um chamado, chegou um chamado para a equipe de manutenção. Como a equipe de manutenção não sabe ao certo o que é, quando alguém falou ar-condicionado parou de funcionar, como que você vai abrir? Talvez você não consiga abrir uma corretiva direto. Vai corrigir o quê? Qual é o problema? Corrigir o ar-condicionado, ok, mas você não sabe qual é o problema. Então, você pode abrir uma primeira OS do tipo visita técnica, inclusive quem conhece um pouquinho de PCM é a função do gatekeeper, né? Então, com o gatekeeper é esse cara, né? Ele não é executante, ele é o cara que quando alguém abre um chamado, ele vai até a situação, até o local do ativo, e aí o gatekeeper, ele avalia, ó, vai precisar disso, vai precisar daquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, você pode abrir uma primeira OS de inspeção ou visita técnica, algo assim. Foi lá, visitou, entendeu qual é o problema, você pode retornar para o Fractal, finalizar essa OS e agora sim abrir uma OS corretiva, informando o problema, se houve falha no ativo e qual é a falha, e por aí vai, tá? Então você pode ser um pouco mais detalhado. E aí, quando você abrir essa segunda OS corretiva, você pode clicar e dizer que ela depende de outra OS, ou seja, que ela é filha de uma outra OS. Tá? Então vamos imaginar que a OS 50 foi a OS de visita técnica. Eu posso dizer, porque eu posso referenciar. Então, ela vai ter uma conexão entre essas duas OS, tá bom? São duas OS diferentes, mas você consegue linkar uma a outra a hora que você precisar consultar algo, tá bom? Fica só uma dica, tem muito cliente também que usa uma OS só. Se alguém abre um chamado, ele já abre uma corretiva e pronto, tá? Isso vai de realidades para realidades, né? Ok, e vou gerar OS. Beleza. Então, recapitulando, primeiro eu abri um chamado, tá? Fiz o papel do cliente, abri um chamado. Fiz o papel do gestor de manutenção, recebi o chamado, tá? Disse o que eu ia, planejei, disse que eu ia utilizar 2 horas de um mecânico, programei para hoje, né? E aí eu liberei, peguei essa tarefa e converti numa OS e entreguei para o Gustavo executar, ok? Entreguei para o Gustavo executar, ele é o responsável da OS. Ele pode passar para a equipe dele, por aí vai, mas ele é o responsável. Então, nesse momento aqui, já entra aí a terceira pessoa, que seria o executante da manutenção. Então, a tua equipe que trabalha com a execução de manutenção, a coluna que eles mais vão utilizar é a coluna em processo, porque essas são as OS que estão sendo executadas, estão em processo, ou estão para começar, tá? Então, essa coluna é que o teu técnico mais vai utilizar. Nós temos 3 etapas da ordem de serviço: em processo, em verificação e OS concluída. Após a execução do técnico, ela vai vir para verificação. Aqui em verificação, o supervisor, o coordenador, o analista, ele pode inspecionar, verificar o serviço para ver se está tudo ok. Estando tudo ok, ele arrasta para cá e solta e conclui. Vou mostrar isso na prática para vocês, mas só para vocês terem uma introdução rápida e entender como funciona. Então, vamos imaginar que eu sou o Gustavo, então a pessoa foi lá, executou, me entregou, e eu vou dar baixa nessa OS. Ah, desculpa, pessoal. Tem 2 botõezinhos aqui que eu queria explicar rapidinho. Se você precisar cancelar essa OS, você clica nesse botão aqui, ó, no X, tá? Quando eu clicar nessa OS, ele vai cancelar. Eu digo o motivo do cancelamento e eu faço uma observação. Tá bom? Então, você consegue cancelar, você não consegue alterar a data de execução, mas você consegue cancelar essa ordem de serviço, tá bom? Quando você cancela a ordem de serviço, ela retorna para a tarefa pendente, tá? Pô, Magno, mas eu quero apagar. Não, você vem aqui, cancela. Ela vai voltar para a tarefa, aí você vem em tarefa e exclui a tarefa, tá bom?
Então, basicamente isso. Magno, técnico executor, eu preciso da baixa. Então, eu posso clicar, eu posso imprimir. Desculpa, eu fui falar dos dois botões aqui, eu estou um pouquinho acelerado hoje. E aí eu tenho o botão de cancelar e eu tenho o botão de imprimir ela. Então, você pode imprimir essa OS em PDF para passar para o teu técnico executar. Pessoal, a Elaine, ela fez uma observação no chat, enquanto está carregando aqui, eu vou aproveitar e fazer essa observação bem rápida. Fractal One, ele acabou de ser lançado, ele ainda está na versão tem ainda alguma instabilidade, tem alguns bugs, né? E isso é conhecido, tá? Os clientes sabem disso, nós informamos. Quando você tá lá no Fractal Access Cloud, lá no canto superior direito, quando você vai mudar para o Fractal One, tem uma mensagem avisando, ó, estamos no período de teste com os clientes, então você vai encontrar alguns erros, tá bom? Estou deixando bem claro porque às vezes tem pessoas aqui que estão nos conhecendo, assistindo pela primeira vez, estão olhando, pô, tá instável esse sistema, hein, gente? Pra gente é super normal, tá? Estamos corrigindo muita coisa, tá bom? Então, assim, a gente já está na fase final aí de correção dos bugs. Então, só para deixar claro para vocês aí, porque senão toda hora eu vou ter que ficar explicando, né? E para não deixar nenhuma dúvida aí para vocês, tá bom? Nesse momento agora tô gerando as tarefas, tô querendo imprimir a ordem de serviço, né? E ele tá demorando aqui. Então é isso, fiquem tranquilos que todo sistema que é lançado, ele tem a etapa de testes internos, né? Tem uma etapa de teste com o cliente, e a gente está nessa etapa final de teste com o cliente. Então, obrigado aí a todos que estão utilizando o Fractal One, enviando as melhorias, notificando os bugs, tá? Muito obrigado. Nós temos muitos clientes chaves que estão nos ajudando com isso, então queríamos agradecer a vocês aí, tá bom? Uh, então, tá aqui, eu cliquei para imprimir. Deixa eu ver se ele vai agora. Acho que ele tá com... agora foi, tá vendo? É o que eu falei, hein? É instabilidade mesmo, tá vendo? Eu imprimi a OS. Então, você pode vir aqui, salvar em PDF ou imprimir, tá? E entregar para o teu técnico executar. Ou você pode imprimir, ou você pode também trabalhar pelo aplicativo. Então, eu tenho clientes, nós temos clientes da Fractal que não utilizam papel nenhum, zero papel. Eles utilizam tudo no celular. Mas, caso você precise imprimir, só clicar aqui. Beleza, Magno, eu quero dar baixa na OS. Vamos direto ao assunto. Eu clico sobre a tarefa. Ok, abriu a tarefa aqui com os dados dela, né? Eu vou clicar sobre o serviço, que é corretivo ar-condicionado. Se eu tivesse 5 tarefas de 5 ar-condicionado, iam aparecer as cinco aqui de forma individual, tá? Mas eu só tenho uma, vou clicar nela. Ok. Primeira coisa, lembrando, eu estou dando baixa no serviço, ok? O meu técnico me entregou e eu estou dando baixa. Eu vou clicar, a primeira coisa que eu preciso fazer é apontar a data de início e a data final desse serviço. Pessoal, abrindo mais um parênteses, eu gosto de abrir bastante parênteses. Lembra que nós conversamos na segunda-feira, no primeiro dia, no módulo de configuração, nós falamos lá sobre o período do ativo fora de serviço? Se você configura para ele pegar o final da OS, a finalização da OS ou a finalização do serviço, acho que vocês vão lembrar. Então, a finalização do serviço é essa tela, essa telinha aqui, tá vendo? Então, o que eu preenchi aqui não é a data de conclusão da OS, do papel da OS, é do serviço em si, tá bom? Eu posso finalizar o serviço agora e esquecer e dar baixa na OS daqui a 3 dias. Mas a data do serviço eu concluí agora. A OS que eu dei baixa 3 dias depois. Então, você configura. Se você quer pegar o retorno do equipamento para serviço pela data da tarefa, que é o que eu utilizo e é o que eu aconselho, ou na OS, tá bom? Só para lembrar vocês aí. Então, eu vou clicar aqui em registro para fornecer a data de início e de término desse serviço. Vou adicionar um registro.
Vou dizer aqui que eu comecei às 10 da manhã e concluí às 12, ao meio-dia. Vou salvar e terminar. Ó, beleza, já saiu o cliquezinho vermelho aqui. Ele pergunta se eu quero enviar para verificação. Eu não vou enviar para verificação agora ainda não, tá? Eu vou... Ó, essa precisa ser executada, quer enviar para verificação? Não, eu já vou enviar para verificação já. Então, eu estou aqui, tá vendo? A data inicial e final, de 10 a meio-dia. Ok, então o tempo eu já preenchi. Próximo passo, eu vou agora em subtarefa. E aqui no procedimento, eu vou dizer o que o técnico vai dizer o que ele fez. Se você entregou um AOS impressa, o técnico deve ter descrito a caneta ali, e você pode preencher aqui. Ou o próprio técnico, pelo aplicativo, ele já pode clicar e digitar o procedimento dele. Então, vou dizer aqui, realizei a troca do capacitor do ar que queimou durante a queda de energia. O ativo agora está funcionando corretamente. Pronto. Eu disse aqui o que eu fiz. Vou salvar. Ok. Agora eu vou aqui em recurso, tá? O recurso que eu utilizei está aqui. Magno, acabou que eu precisei de um eletricista, porque eu imaginei que era algo só de refrigeração, mas precisei de um eletricista. Posso adicionar um novo executante aqui dentro? Pode. Você vem aqui em mais, adiciona, tá? Vai procurar aqui o recurso humano. Procura o perfil dele aqui, sei lá, na lista aqui, Facility. Vou dizer quem é o Rafael. Vou dizer que ele me ajudou. O mecânico trabalhou 2 horas, mas o eletricista trabalhou apenas 1 hora, tá? Só para trocar o capacitor. Então, vou adicionar. Ok, já cadastrei a equipe, vou salvar. E por último, anexo. Caso você queira anexar algum documento, tá? Seja esse documento um PDF, um Word, um Excel, uma foto, o que você quiser, você pode associar aqui, tá bom? Ah, eu não vou salvar aqui, não vou enviar para verificação, lembrei aqui de uma coisa, e aí a gente fecha essa parte da baixa na OS. Tem uma perguntinha aqui embaixo que eu esqueci ó, de apresentar para vocês, que é informações de falha, né? A pergunta aqui é, o ativo falhou? Bem, durante a implantação do sistema, é muito importante vocês avaliarem a necessidade de catalogar os modos e falhas, né? Tudo que você tem de causa raiz, tudo que você tem de falha. Então, eu posso cadastrar os tipos de falha que eu tenho. Lembra, a gente falou isso no primeiro dia, quando nós falamos de catálogo. Eu posso cadastrar os tipos de falha, qual foi a falha, a severidade da falha, método de detecção de falha. Tá? Então, o objetivo é isso, é você apresentar aqui, o ativo falhou? Eu vou dizer que sim, tá? Vou habilitar ele aqui, ele vai abrir aqui três perguntas. Primeiro, qual foi o tipo de falha? Eu posso dizer que é uma falha elétrica. O que causou a falha? Curto-circuito. Foi problema no abastecimento. Tá? Vou cadastrar aqui, ó. Problema. Ó, mais uma vez, se eu tivesse cadastrado no catálogo, não precisaria estar fazendo agora. Problema da empresa, problema do fornecimento de energia externa. Posso dizer que isso foi a causa. Ok. Qual foi o método de detecção? Como que você detectou essa falha? Você pode ter vários métodos, inspeção visual, inspeção instrumentada, uma série de coisas. Eu vou dizer aqui que foi uma inspeção visual, ou uma inspeção instrumentada. Você utilizou um instrumento lá, um multímetro lá, e viu que o capacitor não estava armazenando a carga ou disparando a carga, enfim. Tá? Então, eu posso pôr o método. Você vai cadastrar o nível de falha, a severidade dela, né? Desde muito baixo, médio, muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Eu vou dizer que é uma severidade alta, porque ar-condicionado da sala do gerente, né? Então, tem uma criticidade um pouquinho maior.
Tipo de dano. Então, você pode preencher se causou dano ao meio ambiente, as instalações, pessoal interno ou terceiros. Tá? Não vou dizer que causou nenhum dano a terceiros. E aqui, ó, mais uma vez, eu falei isso lá na reunião 1. Se o ativo ele tá fora de serviço, você vai clicar aqui sim e vai dizer qual o horário. Tá? Como a falha foi às 10 da manhã, eu vou dizer que esse ativo ele estava fora de serviço. Eu vou dizer que ele parou 10 horas da manhã, tá bom? Aí, quando eu finalizar a tarefa, meio-dia, ele vai pegar que ele ficou fora de serviço de 10 a meio-dia, tá? Lembrando que meio-dia é a data de finalização, o horário de finalização aqui, tá vendo? Então, fora de serviço vai ser isso, 10 da manhã, menos isso, data final do serviço, tá? Então, ele ficou de 10 a meio-dia. É uma oportunidade legal para explicar, porque a gente recebe constantemente chamados, né? Não de problema, nada disso, mas chamados assim para tirar dúvidas sobre esse assunto, né? Muitas pessoas têm dúvida. Ok. Pronto, fiz isso, salvei. Quando eu clicar para retornar, ele vai dizer o seguinte: olha, OS executada 100%. Você quer mover a OS para verificação? Sim. Então, eu já executei. Agora, essa OS vai para a etapa de verificação. Antes disso, ele vai aparecer uma tela. Como essa OS veio de um chamado, ele vai aparecer a tela onde a pessoa que abriu um chamado para você, o cliente, ele pode assinar, tá? Ele pode assinar e ele pode classificar, dar uma nota para esse atendimento. Pelo celular é mais fácil ainda, porque ele vai no touchscreen do celular e já assina. Se você tiver um tablet ou um celular com caneta, melhor ainda, que ele já assina ali. Nós temos clientes que adquiriram tablets, compraram caneta para os celulares, né, para os clientes assinar. Mas pelo computador aqui, se o teu computador não for touchscreen igual o meu não é touchscreen, né? Então você pode vir com o mouse aqui e fazer uma assinatura, tá? Isso é mais utilizado na versão do celular, mas você pode utilizar também. E aí ele pode dar uma avaliação aqui. Não sei, 5 estrelas, 4 estrelas. E eu posso pôr meu nome aqui. Porque decifrar assinatura, né? Ninguém está aqui para isso. Então eu vou salvar. Ok, fechou. E agora a OS ela foi para verificação. Está aqui a nossa OS 51, ó, tá vendo? Executada. E agora eu, como verificador, eu posso entrar nela e verificar o serviço. Tá? Cliquei nela, venho aqui e vou inspecionar. Ok, começou 10, terminou meio-dia, beleza. Subtarefa. Ok, realizou a troca, estou de acordo. Ok. E aí o que ele pode fazer? Ele pode simplesmente arrastar ela para concluir, tá? Ele clica nela, arrasta e solta. Aqui em concluída. Fechou. Então, pessoal, aqui eu mostrei para vocês todo o ciclo de vida de um serviço, desde a abertura de chamado até a conclusão do serviço. Magno, eu não tenho um chamado, eu quero abrir uma OS corretiva por conta própria. É muito simples, tá? Vem aqui no canto inferior direito, clica aqui no adicionar, tarefa não planejada, aí vai entrar aquela mesma tela que nós já conhecemos, a tela que eu mostrei para vocês da tarefa, tá? Você vai apontar o ativo aqui, sei lá, vou pegar um outro ativo. Você pode apontar aqui se o ativo falhou ou não, vou dizer que não para a gente ganhar tempo. Próximo, aí a tarefa, corretiva, teste, universidade fratal, tá? Tipo de tarefa, vou dizer que é uma corretiva, ok? Próximo, mesmo campo que nós já conhecemos, ó. Próximo, aqui eu adiciono o pessoal que vai trabalhar. Pronto, já criei a tarefa, tá bom? Simples assim, simples assim. Ok, pessoal? Então, para criar a tarefa, basta vocês clicarem aqui, mesmo se não tiver um chamado. A parte de corretiva é isso, tá? Vocês podem enviar aí no chat todas as dúvidas que vocês tiverem de corretiva, o Daniel está ajudando bastante, e aquilo que não der tempo de responder, eu respondo no final, tá bom? E aí eu só queria dar esse tempinho para vocês aí, e colocando as dúvidas, porque agora a gente vai mudar para o assunto de preventiva, para planos de manutenção.
Ok. Vamos lá. Então, a parte de plano de manutenção, eu vou criar aqui um novo plano de manutenção, tá? No canto inferior direito. Reparem, pessoal, olha o nome dos nossos planos de manutenção: inversores, motores, tracker, ar-condicionado, cabine, controle de... Enfim, perceba que não tem nenhum plano de manutenção preventiva, plano de manutenção corretiva, tá? Eu preciso ensinar isso para vocês porque é uma metodologia do Fractal. Você vai criar aqui o plano de manutenção, tá? Voltado para o ativo, ok? Então, o nome plano de manutenção de ar-condicionado. Eu entro no plano, aí sim que eu crio o plano preventivo, o plano corretivo. Não cria aqui fora plano de manutenção preventivo. Não é isso. Aqui é plano de manutenção ativo X, plano de manutenção ativo Y. Dentro do plano, aí sim que nós vamos criar as tarefas. É porque o Fractal não chama de plano de manutenção, né? Ele vai chamar de plano de tarefas, tá? Mas só para esclarecer para vocês. O plano de manutenção fica dentro do plano de tarefa, basicamente isso, né? Então, vou adicionar um novo plano de tarefa. Para ar-condicionado Carrier. Ok? Limitar acesso ao local. Você pode utilizar uma instalação, nós falamos isso ontem, né? Eu poderia utilizar, lembra que eu falei lá da filial da Fractal Rio, Fractal São Paulo? Então, eu poderia criar aqui a Fractal Rio e pôr uma limitação. Então, apenas os usuários Fractal que estejam dentro da Fractal Rio que poderiam visualizar esse plano. Mas eu não vou limitar o acesso, tá? Ok, salvei o plano. Agora eu posso aqui, ó, deixa eu voltar aqui, eu já criei o plano, tá aqui. Ele não tem tarefa nenhuma dentro dele, tá? Então eu vou criar aqui agora. Aí eu vou em tarefa. Aí sim, agora eu vou criar o plano de forma específica. Então vou adicionar e vou criar aqui assim, ó, preventiva mensal ou trimestral, troca de filtro de ar. Ok. Tipo de tarefa, ele é uma preventiva, tá? Classificação, vou dizer que é refrigeração. Acho que eu criei refrigeração. Aqui, refrigeração. Classificação 2. Vou deixar refrigeração também. Médio, duração estimada, vou botar aqui 1 hora. Indisponibilidade do ativo, 1 hora. O ativo precisa ficar desligado nesse horário, tá? Então ele vai ficar indisponível. E aqui eu vou cadastrar o ativador, tá bom? Então, cadastrando um ativador, eu consigo também aqui, ó, deixa eu salvar aqui por enquanto. Ok. Ó. Eu tenho aqui, pessoal, ó, tá um pouquinho, tá pequeno aí, deixa eu aumentar o zoom aqui. Ó, eu tenho o ativador do tipo data, tá? O ativador o quando, né? Que você pode trabalhar aqui com o orímetro também, tá? Então, esse quando é onde você trabalha por ativador que estejam ligados ao medidor. Lembre do módulo medidor, nós vamos falar sobre ele amanhã. Nós temos o módulo medidor onde você pode criar controles de variáveis analógicas, tá? Então, por exemplo, um orímetro, eu posso criar lá um orímetro, e aí eu posso, todo dia, toda semana, atualizar meu orímetro, e aí eu posso criar um plano de manutenção com um gatilho do tipo quando. E aí eu digo o seguinte, quando, tá? Eu tiver 2.000 horas, ou a cada... Ó, aqui é o quando, unidade... Deixa eu ver se eu tenho horas cadastradas aqui. Ó, quando eu atingir 2.000 horas, tá? Ele vai disparar. E tem também o ativador evento, ativador a cada, tá vendo? Então eu posso também configurar para ele, quando ele tiver a cada 2.000 horas, ó. Opa. A cada 2.000 horas. Desculpa. Tá? Até, não vou botar limite. Então, toda vez que a cada 2.000 horas, ele vai disparar esse plano de manutenção. Então, aqui você pode trabalhar com essas preventivas por ciclos, né,
não definidos por data, mas por acumulado, né, de horas de funcionamento desse ar-condicionado, do motor e por aí vai. E aí esse plano vai estar ligado a um medidor, tá bom? Então, para isso, para medidor, para variável analógica, você pode utilizar tanto o a cada, então a cada 2.000 horas, ou o reloginho aqui seria um quando. Então, quando atingir um valor X, é como se fosse... Vamos imaginar que você trabalha com IoT, tá? Só um exemplo, só para vocês entenderem, para não ficar vago, tá? Vamos supor que você tem o IoT, tem o Fractal X lá do Fractal, e aí você tem aí um sensor de temperatura numa sala de servidor conectado via Fractal X na nuvem do Fractal. E aí você cria uma regra de, não sei, esse servidor tem que funcionar com 5 graus de temperatura. Se ele atingir 7, já é um problema. Se ele atingir 10 ou mais, você já sabe que está com algum problema, falta de gás, alguma coisa que esse ar-condicionado perdeu a potência dele, né? Então isso pode gerar um problema. Então você poderia criar um gatilho, ó, quando, né, for igual a 7, aí a gente cadastra a unidade de medida, né? Deixa eu ver se eu tenho temperatura cadastrado aqui. Celsius. Poder pôr temperatura. Então, quando atingir 7 graus de temperatura, ele vai disparar esse plano que eu criar aqui. Então, tem esses 4 gatilhos, né? Então, esse é o gatilho do quando, desculpa, a cada, quando, tá? Tem o ativo por data. Então, esses 3 aqui, você utiliza para preventiva ou até preditiva. Foi o que eu falei, esse quando aqui, ó, pode ser para preditiva. Então, você pode ter sensores aí específicos de vibração do motor. Então, quando atingir um nível de ruído X, no manual indica que ele é uma possível quebra dentro de um mês. Enfim, tem uma... Aí a gente já entra num assunto bem específico de manutenção, né? Então, você tem esses 3 aqui, você consegue utilizar para preventiva e preditiva, tá? O último, para preventiva, é por data, o que mais é utilizado, tá? Então, eu vou adicionar por data. Eu disse o seguinte, no meu plano aqui, que ele é uma preventiva trimestral. Então, eu vou configurar aqui, ó, a cada 3 meses, tá bom? Então, isso daqui, o que diz que essa tarefa precisa disparar a cada 3 meses, não é o nome trimestral, mas sim a configuração que eu fizer no ativador, tá bom? A cada 3 meses. Aqui, o nome da tarefa é só um texto, né? Aqui ele pergunta, repetir sempre ou por um período específico? Vamos simular aqui. Qual é a vantagem disso? Se eu colocar o sempre, é para sempre. Até o dia que você quiser habilitar o ativo ou cancelar o plano. A cada 3 meses ele vai disparar. O por é o seguinte, vamos imaginar que esse ar-condicionado é alugado. Então, ele está alugado até dezembro. Então, você poderia dizer que ele pode rodar aqui, ó, 3 vezes, né? 3 ciclos. Opa, 3 ciclos. 3 ciclos de 3 meses dá 9 meses. A gente está no mês 4, né? Então, em dezembro, no final, em dezembro para janeiro, esse plano ia parar de disparar essa tarefa. Tá? Quantas vezes eu quero que dispare essa tarefa? 3 vezes. Né? Como cada uma delas vai ser 3 meses, então eu vou ter aqui 9 meses. Então, ele vai rodar por 9 meses esse plano, e aí no 9º mês ele vai parar, vai disparar pela última vez e vai parar de disparar e aparecer no meu backlog de atividade. Tá bom? Só para vocês entenderem aí, porque é importante, né? E por último, a programação fixa. Está aqui um assunto também que rola muita pergunta, né? O pessoal sempre pede suporte. O que é a programação fixa? Resumindo, hoje é dia 14. Se eu habilitar a programação fixa, ok? Essa tarefa sempre vai disparar no dia 14. Magno, essa tarefa tem que disparar no dia 14. Ela disparou, só que eu esqueci, tá? Só gerei a OS no dia 20, concluí no dia 20. O próximo ciclo, os 3 meses, ele vai pegar como base o dia 20 da execução ou o dia 14, que é o planejamento inicial. Se eu habilitar a programação fixa, ele sempre vai pegar o dia 14. Por mais que eu atrase a OS, faça em outra data, ele não vai recalcular. Agora, se eu desabilitar, o que eu estou dizendo aqui? Ok, tem que fazer a cada 3 meses, começando a partir de hoje. Então, no dia 13 de julho, vai disparar essa tarefa.
Se eu não executar ela e executar só no dia 20 de julho, a data base já mudou, já não é mais 14, agora é 20. Então, ela vai disparar novamente no dia 20 de agosto, não mais no dia 14. Então, é isso. Se eu pôr programação fixa e disser que a primeira data é hoje, 14, vai ser para sempre 14. Ah, esqueci de fazer 14, fiz só no dia 5 do outro mês. 9 dias depois, no dia 14, vai disparar de novo, tá? Então, assim, a maioria dos clientes utilizam pouco programação fixa, tá? Usam mais como programação fixa, uma programação mais rígida. E mesmo assim, você precisa ter um controle muito bom para não ficar acumulando, né? Aí um ciclo você demora a fazer, no outro você faz rápido demais, então é importante controlar isso. Não vou habilitar a programação fixa, vou salvar aqui. Ok, então já pus um ativador por data, tá bom? Já salvamos. E aqui em subtarefa, onde eu vou montar o checklist, tá? Então, eu vou clicar em adicionar. Vou criar a minha primeira subtarefa. Lembra que quando eu criei a corretiva, ele apareceu um campo de subtarefa, que já tinha um campo procedimento, onde eu falei que você pode criar seu checklist? É igual isso aqui. Só que como eu já ia falar na preventiva, então, para a gente ganhar tempo, eu deixei para falar isso aqui com vocês, tá bom? Então, você pode montar o checklist. Então, eu coloquei um campo do tipo sim ou não, e vou pôr uma pergunta. O ativo está em estado operacional aceitável? Por aí vai. Tem campos também, ó, além do sim ou não, você tem campo do tipo texto, onde ele vai abrir um campo. O tipo texto a gente utiliza muito para pôr assim, observações gerais ou algo do tipo. Ó, observações gerais. Tem também o campo do tipo número, que é um espaço justamente para você escrever um número. 1, 2, 3, 4, basicamente isso. Verificação, o tipo de resposta, a opção de resposta já muda. O sim ou não é óbvio que ele vai ser sim ou não. O verificação vai ser aprovado e falhou, tá? Então, eu vou pôr aqui, estado do ativo após a preventiva. Ok. E por aí vai, ó. Então, eu estou montando aqui o meu checklist, tá bom? Ok. Eu vou selecionar não. Então, eu posso adicionar aqui também o tipo texto, sim ou não, verificação, leitura do medidor. Foi o que eu falei agora do orímetro, né? Se você tiver um orímetro ligado a uma tarefa, você pode, numa subtarefa, perdão, durante a execução da OS, eu já posso atualizar o orímetro dentro de uma subtarefa, tá? E por último é o GPS. Com o GPS, você consegue monitorar a tua equipe. Então você coloca uma subtarefa de GPS no fim, no início, uma subtarefa de GPS no fim do serviço, desse layout aqui, desse checklist. Então, quando o teu técnico... Deixa eu colocar uma por último aqui, ó. Habilitar GPS. Então, quando o teu técnico estiver concluindo a ordem de serviço, se ele tiver com o celular, o computador, seja o que for, ele vai ter que habilitar o GPS, principalmente a equipe que usa celular, melhor ainda. Ele habilitando o GPS, vai pegar a data, o horário e o local que ele está dando baixa no serviço. Tá? Então, você consegue ainda colocar essa tarefa como obrigatório. Então, o técnico não vai conseguir dar baixa na OS se ele não habilitar o GPS. Então, você torna obrigatório. Outra opção também é se você quiser tornar obrigatório ele anexar alguma coisa. Então, eu posso pôr uma tarefa do tipo anexar imagem durante o serviço, um exemplo. Ou anexar imagem da leitura do manômetro, ou da leitura do PT100, ou da leitura do orímetro. Então, você pode pôr uma subtarefa, habilitar que anexo obrigatório. Então, quando chegar nessa subtarefa, o técnico vai ser obrigatório a anexar algum documento, seja imagem, seja o que for. Então, isso daqui veio também de uma sugestão de melhoria de alguns clientes, que eles precisavam, durante a preventiva, a inspeção, tirar foto lá, ele colocava a leitura do medidor, desculpa, ele colocava a tarefa, tá certo, a leitura de medidor, e ele ainda colocava o anexo obrigatório. Então, além de atualizar o medidor, botar lá, sei lá, 2.000 horas, o técnico tem que tirar foto do orímetro e anexar para comprovar, tá bom?
Então, você pode usar o anexo obrigatório. Ok, feito isso, já fiz o meu checklist. Agora, eu vou clicar no recurso humano. Eu posso também já fazer um planejamento prévio, né, do o que eu preciso de mão de obra ou material para fazer esse serviço aqui, tá? O que eu preciso aqui para que o meu cliente, para que o meu executante possa fazer o serviço. Então, eu posso aqui já adicionar os recursos que eu tenho, né? Que é recurso humano, material e pessoas. Ó, parei o mouse em cima, tem aqui, ó, material do inventário, né? Ferramenta e peça, recurso humano e serviço terceirizado. Eu vou adicionar aqui um recurso humano. Ó, então, vou apontar aqui um técnico eletricista. Ok. Eu posso adicionar também um produto do almoxarifado, um recurso, um inventário, uma peça ou uma ferramenta. Eu vou adicionar aqui. Então, vou dizer que ele precisa de álcool em gel. Ah, hoje precisa álcool em gel para tudo, inclusive para manutenção. Vou dizer aqui que ele precisa de um... Vou ver se eu tenho algum filtro de ar aqui já criado, que eu já utilizo ele. Não sei se eu vou ter. Filtro de linha, filtro de papel. Bem, eu queria filtro de ar, né? Que eu vou fazer a troca do filtro, mas eu vou botar aqui um filtro de papel, tá? Só para poder exemplificar. Eu posso cadastrar também aqui, ó, um serviço terceirizado, tá? Fornecimento de operação, um serviço terceirizado, tá? E eu posso aqui em anexo também adicionar algum documento e por aí vai. Feito isso, ok, tá? Então, aqui na tarefa, eu nem preciso salvar, ele salva automaticamente, eu só sair ali, né? Então, dentro dessa preventiva, eu já tenho tudo que eu preciso. A subtarefa já, o planejamento, tá vendo? Ó? O checklist, o recurso humano, tá vendo? O recurso humano, serviço terceirizado e peça, tá tudo aqui. Ok, eu criei o plano de manutenção preventiva trimestral de troca de filtro do ar. Ok, tá prontinho. Botei ativador preventiva por data, né? A cada 3 meses. Não utilizei os outros ativadores, né? Utilizei o de preventiva. E, por último, eu vou associar o ativo. Porque até então, eu criei o plano apenas. Sabe quando você escreve um e-mail e não envia, ele fica como rascunho? Basicamente é isso daqui que eu fiz agora. Eu criei o plano, mas eu não associei o ativo. Né? Eu não enviei, basicamente isso, ele está como um rascunho. Então, o que eu preciso fazer agora para efetivar essa ação? Eu venho aqui em ativos e agora eu preciso dizer qual é o ativo que vai receber esse plano de manutenção. Vou esperar que o nosso amigo aqui está um pouquinho lento. Opa! Então, apareceu os meus ativos aqui, ó. O meu ativo aqui, ó, ar-condicionado Carrier. Ok. Tá salvando ali. E agora eu vou clicar aqui, ó, em iniciar tarefa. Quando eu clicar em iniciar tarefa, ok, ele veio para cá. Ok. Então, nesse momento, pessoal, eu criei o plano de manutenção e associei, criei o plano de tarefas lá, chamado plano de tarefa de ar-condicionado, criei o plano de manutenção aqui ó, as tarefas aqui. Criei o plano de manutenção de preventiva troca do filtro do ar, já fiz todo o planejamento, já botei a frequência a cada 3 meses. Agora, quando chegar o dia da execução, ele vai disparar e ela vai aparecer aqui em tarefa pendente. Tá? Vai aparecer aqui, ó, tarefa pendente. Pode ver que ele já está programado para o dia 14/7, tá vendo?
dia 14/7 você vai executar. Então, é aqui, as preventivas você não precisa criar, assim como nós fizemos com a corretiva. E lá adiciona, tá vendo aqui, ó, no canto inferior direito. Eu clico aqui, aqui eu crio a corretiva, a preventiva não, tá? Eu criei o plano, adicionei os gatilhos para ela disparar, e aí ela vai disparar nas datas previamente estabelecidas pelo ativador, tá bom? Então é assim que se trabalha com preventiva. E para fechar esse assunto, para tirar algumas dúvidas aí, eu vi que a Elaine e o Daniel já estão respondendo bastante coisa. A Elaine, ela é responsável, ela é gestora da parte de serviços, implantação, suporte, tá? O Daniel é responsável pelo suporte, né? Quem responde as demandas, a equipe de suporte, ele é responsável. Então, eles estão ajudando bastante aí. Obrigado, Helene e Daniel aí, tá bom? Agradecimento público para vocês aí. E para fechar, pessoal, além do plano de preventiva, vocês tem como você trabalhar também com plano de corretiva, tá? Plano de manutenção não serve apenas para... O plano de manutenção não serve apenas para preventiva, tá bom? Ele serve também para você planejar a tua corretiva. Então, para a gente fechar aqui, vou voltar para o plano de ar-condicionado que eu criei. Cadê o meu plano aqui? Ah, tá aqui, ó. E vou adicionar uma nova tarefa, tá? Lembrando que eu posso ter todas as preventivas, tudo que for tarefa relacionada ao ar-condicionado Carrier que eu criei, tem que estar aqui dentro. Então, eu posso ter 50 preventiva trimestral, preventiva mensal de limpeza de filtro, preventiva anual de troca de fio, preventiva semestral, tudo vai estar aqui. Você pode criar diversas tarefas aqui, né? Diversos planos de manutenção. Então, eu vou adicionar aqui uma corretiva planejada, adicionar a tarefa, ok? Descrição, corretiva, troca de correia do motor. Vou dizer que é uma corretiva. Ok. Classificação 2, eu vou botar aqui qualquer coisa aqui para a gente ganhar tempo, porque o tempo já está lutando contra mim já. Aqui eu boto o ativador. Nesse caso, nesse caso, qual vai ser o ativador? Ele não vai ser por data, por frequência, nada disso. Ele vai ser por evento, que é o último aqui, ó. Ativador por evento. Esse ativador, ele não tem uma data específica para ele disparar, tá? Você vai acioná-lo manualmente. Então, quando você tiver uma corretiva para o ar-condicionado, quando você for abrir esse serviço, o sistema vai te avisar, olha, você tem um plano de corretiva aqui pronto, você quer utilizar? Basicamente é isso, tá? Vou criar aqui um novo, vou chamar esse evento de troca de correia. E vou salvar. Ok. Aí eu posso criar as subtarefas aqui, eu vou economizar um pouquinho de tempo aqui, eu já estou um pouquinho atrasado, e aí eu posso criar aqui as subtarefas que nós já conhecemos, né? Que eu acabei de falar nas preventivas, né? Tá bom? Você pode montar, você pode adicionar o recurso e anexo, igualzinho como eu fiz com a preventiva, tá bom? Então, eu pus um ativador por evento, tá bom? Então, você vai trabalhar com ele quando você tiver uma corretiva, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso o que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Eu vou abrir agora a etapa de dúvidas, né? Mas eu vi que a Elaine e o Daniel já solucionaram aí, acho que todas, ou praticamente todas as dúvidas, né? Mas eu vou apresentar para vocês aqui rapidinho, vou abrir aqui para as dúvidas, tá bom? E aí, para fechar, agora nós fechamos mesmo, como eu criei o plano um plano de manutenção de troca de correia de motor, corretiva, como que eu faço para utilizar esse plano? Quando você estiver abrindo uma OS corretiva, tá? Quando eu estiver abrindo uma OS corretiva, vou clicar, lembra do procedimento da corretiva? Clico aqui em adicionar. Quando eu apontar o meu ativo, ar-condicionado Carrier, olha o que ele vai acontecer. O Fratal ele vai me avisar, olha, você tem um plano de corretiva planejada.
trocas de motor de correia, trocas de correia de motor. Você quer utilizar esse plano? E aí você vai selecionar. Você tem 3 opções. Se eu clicar no Play, ok, ele vai usar todo o planejamento que eu já criei aqui. Ou seja, vai ser uma corretiva planejada. Se eu clicar nesse botãozinho aqui, o que ele vai fazer? Ele vai importar todos os dados da corretiva e vai permitir eu editar algum campo, caso eu queira. Tá? E aí ele vai ser uma corretiva com um planejamento prévio, mas eu posso adicionar alguma coisa na hora. E o terceiro é omitir. Ah, Magno, a corretiva que eu vou abrir aqui é troca da contatora. Não tem nada a ver com isso. Ok, clique em omitir, ignora esse plano aqui, não utiliza ele. Se eu quiser utilizar, olha como é rápido criar uma corretiva planejada. Cliquei aqui, ó. E a nossa tarefa está aqui, tá bom? Então foi bem rápido criar uma corretiva quando ela tem um plano, né? Pessoal, basicamente é isso, tá bom? Acho que nós falamos bastante a parte de plano de manutenção, corretiva, como abrir um chamado, tratar o chamado, cancelar o chamado, uma série de coisas. Então, tudo que é voltado para serviço, plano de manutenção, atendimento, nós falamos hoje, tá bom?